Shalom. A afirmação que nós iremos estopar é a seguinte: o livro de Apocalipse foi escrito no final do primeiro século somente para as igrejas que estavam sofrendo perseguição no tempo de Domiciano, ou seja, as igrejas na Ásia Menor. Vamos analisar. A datação do primeiro século, correto, a maioria dos estudiosos colocam a composição do livro de Apocalipse por volta de 96 d.C., no fim do reinado do imperador Domiciano. Essa posição se baseia principalmente no testemunho do escritor cristão do século II, Irineu de Lyon, que afirma que a visão ocorreu no final do reinado de Domiciano. A falácia, elas têm que ter alguns elementos de verdade. De fato, isso é uma verdade. Essa parte da afirmação condiz realmente com a realidade. Mas o que ocorre? Sobre os destinatários originais. O próprio texto identifica seus destinatários. Apocalipse 1:4. As 7 igrejas que estão na Ásia. Essas igrejas estavam na província romana da Ásia Menor, ou seja, as cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sim, o público original era de fato igrejas da Ásia Menor. Agora, sobre o contexto de perseguição. O livro reflete um ambiente hostil ao cristianismo. Exemplo: martírio de Antipas, Apocalipse 2, versículo 13. Pressão para participar do culto imperial romano. Conflitos econômicos e sociais. Isso é frequentemente associado ao reinado de Domiciano, embora historiadores debatam o grau dessa perseguição. Portanto, o contexto de pressão, sim, é correto. Agora, o problema da afirmação, que consiste em uma falácia, uma espécie de um levante sorrateiro contra o livro em si, é o problema do seguinte: a palavra somente. Ou seja, a afirmação se torna problemática quando diz que o livro foi escrito somente para igrejas da Ásia, só o povo do primeiro século. Existem vários motivos para ser problemático essa falácia. O próprio livro pressupõe circulação mais ampla. Logo no final do livro, nós temos Apocalipse 22, 18, 19, que traz advertência a todo aquele que ouve as palavras desta profecia. Isso sugere leitura pública e circulação além do grupo inicial. O número 7, por exemplo, é simbólico. Muitos estudiosos consideram que as 7 igrejas representam a igreja como um todo. O número 7, em Apocalipse, simboliza a plenitude: 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Assim, as 7 igrejas podem funcionar como representação da Igreja Universal. Diversos acadêmicos PhDs também corroboram para tal. O gênero apocalíptico normalmente transcende o contexto imediato. A literatura apocalíptica judaica, por exemplo, os canônicos, como o livro de Daniel, frequentemente nascem em um contexto histórico específico, mas fala sobre o destino final da história. Apocalipse segue o mesmo padrão. Existe uma função dupla do livro. Muitos exegetas entendem que Apocalipse tem 2 camadas principais, ou até mesmo 3. O contexto histórico e imediato: encorajar igrejas da Ásia Menor sob pressão romana. Uma mensagem teológica universal: mostrar que Cristo vencerá os poderes do mal na história. E uma camada linear, ou seja, a que abrange do período passado, palmilhando assim até os seus momentos escatológicos. Parte dessa afirmação, ela condiz com a realidade, de fato, destinado a igrejas da Ásia Menor. Todavia, o somente para essas igrejas é uma balela. A formulação mais precisa, segundo a maioria dos estudiosos sérios, seria: o livro de Apocalipse foi escrito no final do primeiro século para igrejas da Ásia Menor, enfrentando pressão religiosa e política no contexto do reinado de Domiciano, mas sua mensagem foi concebida para ter relevância mais ampla para a igreja cristã. A afirmação que foi escrita somente para a igreja é um excesso, é apenas uma falácia. Lógico, uma falácia, ela tem que ter alguns elementos de verdade para levar vocês para o abismo do engano. Então, cuidado com certos metidos a teólogos formados em botequim de bar, com pós e caps. Isso é uma falácia. Assim como o livro de Romanos foi escrito para a igreja em Roma, Coríntios para a igreja em Corinto, porém, a carta abrange para toda a igreja. Daniel, escrito num contexto imediato, todavia falando também alguns assuntos escatológicos. Quem levanta tais argumentos, levantam falácias. E com estas, levam vocês à ignorância. E o intuito por detrás de tudo isso, acredite, é desacreditar do livro do Apocalipse. E assim, o efeito dominó pode ocorrer. Ou seja, descredibilizar o restante das escrituras. Cuidado com esses pseudo-teólogos, com esses fanfarrões embusteiros do YouTube. Shalom.